A crise fiscal dos estados se intensifica a cada dia desde 2014. Sem dinheiro para investir, os estados também não estão conseguindo repasses da União. Os senadores da Bahia, senador Walter Pinheiro, Lídice da Mata e Otto Alencar, apresentaram um projeto para tentar facilitar os empréstimos a serem avalizados pela União. Senador, esse projeto foi apresentado pela bancada da Bahia, está em regime de urgência para votação aqui no Senado. O que diz exatamente? Porque ele está tendo uma resistência por parte do governo, dizendo que ele vai afrouxar as regras para os empréstimos dos estados e piorar a questão do endividamento. Como é que o senhor explica esse projeto? A primeira questão é o seguinte, o projeto é um projeto que resgata a regra da própria União. Não foi criado da minha cabeça, utilizado exatamente pela Secretaria do Tesouro. Uma questão fundamental é que compete ao Senado, é de competência do Senado, estabelecer exatamente esse caminho e regramento através de projeto de resolução. Essa é uma prerrogativa do Senado. Ao Ministério da Fazenda cabe, inclusive, a Secretaria de Tesouro, a fiscalização e o acompanhamento por parte dos estados no cumprimento daquilo que é tanto previsto no arcabouço legal, no infraconstitucional, quanto no constitucional. Então, portanto, o que nós estamos fazendo é pegar uma regra que já foi utilizada pela Secretaria do Tesouro e utilizar essa regra de novo. Então, portanto, não é nenhuma regra feita por mim. Eu até tenho uma capacidade boa, até porque, por conta da minha área de atuação, aprendi a fazer fórmula, mas essa, inclusive, eu não sei nem para onde é que vai. Mas se ela já existia, por que ela foi retirada? Porque é o seguinte, você foi tendo um nível de modificação nessa estrutura, por exemplo, a PEC de controle de gastos. A União fez um rigor absurdo para favorecer estados maiores em detrimento dos estados menores, né? A política de incentivo fiscal que deu em água no Brasil. A União patrocinou incentivos fiscais de bilhões de reais, falam até em 200 bilhões de isenções aí. As isenções setoriais. Ao longo de todos os anos. E aí é o seguinte, você não faz desenvolvimento, pega um estado como a Bahia, lá do meu pedaço lá. Como é que o estado da Bahia vai abrir mão de receita para receber alguém que vai investir? Alguém que vai investir num estado precisa ter duas coisas. Precisa ter as condições, efetivamente, para instalar-se e precisa ter mercado consumidor. Ora, se eu não tenho atividade econômica no estado, ninguém vai para lá, porque senão alguém se instala lá para poder pegar todos os produtos e fazer dali o seu porto de exportação. Então, o cara vai para o mercado consumidor. Ele prefere, por que todo mundo prefere ficar em São Paulo? Está mais perto, né? São Paulo tem 45 milhões de bocas. A renda per capita em São Paulo é maior do que a renda per capita na Bahia. A geração de postos de trabalho em São Paulo é maior. Por quê? Porque São Paulo continua sendo o local que ainda tem a maior possibilidade de arrecadar, por exemplo, o ICMS, porque é onde foi instalada sempre a maior base produtiva do país. Então, a política de descentralização. Eu até, coincidentemente, fui o relator do FPE, depois de 20 e tantos anos que o Congresso Nacional não conseguia fazer, que é a distribuição, o FPE é o Fundo de Participação dos Estados, a distribuição daquilo que se arrecada do IPI e do Imposto de Renda. Ora, os estados vivem dessa receita hoje. Se a produção industrial cai, o FPE cai. Se tem desemprego ou não tem renda, não tem imposto de renda. Aí a contribuição para o FPE vai diminuindo mais ainda. Depois eu fui relator do projeto de repatriar. Aquele projeto que buscava repatriar recursos de gente que estava no estrangeiro. Nós arrecadamos mais de 60 bilhões. Na época eu propus que com o dinheiro do repatriar, 20 bilhões fossem destinados a um fundo de desenvolvimento. E aí com isso, um terceiro projeto apresentado por mim na época, e aceito inclusive na época por Joaquim Levy, que era unificar o ICMS. Então acabar com a política de incentivo e você trabalhar com a política de desenvolvimento, a guerra fiscal. Aí estava na boca do gol para fazer isso. Aí a União disse, não, que eu não posso pegar meus 20 bilhões que eu arrecadei aqui dos 60 para passar para estados. Onde é que foram esses 20 bilhões? Para tapar o buraco, aí sim, para tapar o buraco das contas públicas da União. Nenhum centavo desse, aliás, só foi repassado para estados e municípios aquilo que nós brigamos aqui para compor o fundo de participação. Agora, essa resistência da União, dos representantes do governo, ela se deve a quê? A União é avalista desses empréstimos. É porque a União tem uma voracidade. Ela avaliza, né, e ao mesmo tempo ela quer criar. Porque assim, se você me disser, não, se por acaso o Estado não puder pagar, a União vai pagar, não. A União desconta dos fundos que mandam para os estados e municípios.
Não tira de outra parte da União, não tira de lugar nenhum. Porque se a União está tirando do bolso dela... Ela tira do futuro do Estado. Ela tira para o Estado do futuro. Então, essa mesma receita é que os Estados estão dando como garantia. Então, o que a gente faz com a nova regra? Que volta a frisar, regra feita pelo Tesouro, regra feita por eles. O que eu estou fazendo aqui é resgatar o papel do Senado estabelecido pela Constituição. Então, o que nós estamos fazendo é isso. É querer, inclusive, que nesse momento possa ser adotada uma política capaz de incentivar. Ora, a União está brigando com a gente aqui, ó, que não quer dar 1 centavo da partilha da sessão onerosa. Não quer passar 1 centavo. E olha que é outra exigência constitucional. É constitucional isso. É dispositivo constitucional, tinha que partilhar com os estados e municípios. O senhor vê a condição desse projeto ser votado ainda, antes desse fim Nós forçamos a barra para votar agora, porque não adianta. Se não votar agora, paciência, acabou. Você não resolve um problema que é um problema de hoje. Então você pega, vamos lá, vou dar um exemplo bem claro. A Bahia conseguiu um empréstimo no Banco do Brasil, a Secretaria do Tesouro ficou procurando tanta presepada, depois na política o Banco do Brasil disse que não ia passar mais o dinheiro. Nós ganhamos isso na justiça. Foi pressionado para não passar o dinheiro? Provavelmente. Nós ganhamos na justiça. Ganhamos na justiça. Para fazer investimento, não é dinheiro para aplicar em salário, não é para pagar folha, não é para pagar previdência. Esse dinheiro foi utilizado para construir escolas, construir hospitais, policlínicas, estradas, né, para gerar postos de trabalho. Né. A Bahia é um estado que tem 417 municípios. Só 17 cidades da Bahia tem mais de 100 mil habitantes. Só 17. Cidades muito pequenas, né? E outra, qual é a fonte de renda? No passado era aposentadoria, aposentado a ritmo de cidade. Cada dia está ficando mais fraco. A renda do campo, como? Desde 2012 que a gente convive com períodos longos de estiagem. A produção agrícola nossa cai. Consequentemente, eu não tenho renda local. E aí, assim, eu não tenho um processo de industrialização. O oeste da Bahia, que é um celeiro, eu tenho 5 cidades, as 5 maiores. Mesmo assim, eu tenho um problema sério de logística para exportação. E outra, tudo que a gente vai produzir é só para exportar? Quais são as exigências que a União está fazendo para liberar esses empréstimos, senador? Ou simplesmente não faz nada, fica quieta e bloqueia? Ela começa a trabalhar determinados parâmetros, ela exagera. Por exemplo, na questão do limite de gastos com o pessoal, né? Que aí tem outra coisa que é importante a gente lembrar. O que é o limite de gastos com o pessoal? Você faz um orçamento de 100 milhões para uma despesa de 100. Aí acontecem diversos fatores que vão quebrar, vão permitir que caia essa arrecadação. Mas sua despesa, que é despesa continuada, não vai cair. Você não tem como cortar salário de professores, médicos, servidores de carreira, despesa com manutenção de escola, de hospitais. Aí, resultado, aí ele chega lá e diz assim, mas o Estado agora não cumpriu um requisito, além da sua vontade. Não foi o Estado da Bahia, não foi o Estado do Pará, não foi o Estado de não sei da onde, que foi lá e provocou greve de caminhão, intempéries, problemas sérios, desativação de parques industriais, uma série de coisas. Ausência, inclusive, de política federal. Qual é a última política feita pelo governo federal? Para desenvolvimento dessas áreas mais pobres? Eu não conheço. De abril de 2016 para cá, o nosso Ministério de Indústria e Comércio não emitiu uma sequer diretriz de política de incentivo ao desenvolvimento industrial. Eu não conheço uma. Aumentou em quê? Ampliou em quê? Então, na medida que eu não amplio esse desenvolvimento, eu não gero posto de trabalho, eu não tenho circulação. Tem um exemplo que eu sempre dou aí na economia, numa linguagem bem direta. Pega assim, vamos pegar uma nota de 100 reais. 100 reais na mão de banco, eles valem 130. Porque o banco, para lhe dar esses 100 reais, ele quer receber 30 de volta, ele vale 130. 100 reais na mão do governo federal, eles valem 70. Porque eles valorizam barbaramente. Porque o governo federal usa isso para pagar os seus erros da máquina pública, a ausência de política de desenvolvimento. Então, na realidade, onde é que sobra isso? Sobra na ponta, na mão das pessoas. Então, você tem um volume de desemprego, a falta de moeda circulando. Na medida que não circula a moeda, não tem quem compre. Pegue atividade econômica nas cidades. E você acredita que com a possibilidade de contrair esses empréstimos, os estados vão poder investir? Os estados vão poder trabalhar exatamente nessa área. Até porque toda fonte, toda grande instituição de fomento não faz empréstimo para pagar folha salarial, gente. Não faz empréstimo para botar em custeio. Esse empréstimo que eu falei para você mesmo do Banco do Brasil que nós pegamos ainda no final do governo Dilma. Ainda no final do governo Dilma. O governo Michel Temer fez puxar o freio de mão para não pagar. Mas o empréstimo nós conseguimos no final do governo Dilma.
Então, assim, esse empréstimo, o condicionante é investimento. Não pode ir para custeio. Não pode nem para ir para manutenção. Nem manutenção você pode usar. Se você disser assim, eu vou pegar uma escola que está arrebentada, vou usar esse dinheiro para reconstruir a escola. Não pode, tem que ser uma escola nova. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento. Ok, obrigado a vocês e espero que a insensibilidade seja superada para a gente devolver o desenvolvimento regional nesse país, que é o que mais precisa para gerar emprego, trabalho e principalmente desenvolvimento social. Obrigada mais uma vez, senador. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no programa Argumentos. Se quiser rever este programa, baixar, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou entre em contato conosco pelo telefone 0800 61 2211. Até o próximo argumento.